trouxe Bíblia, abra ela em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Se ela for eletrônica, liga ela, para que a gente possa ler um texto juntos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos capítulo 9. Nós estamos vivendo aqui aos domingos uma série de mensagens continuada, chamada Encontros que Transformam. Eu entendi e propus no meu espírito compartilhar com você mensagens com esse tema, para que você saiba que nós não somos frequentadores da igreja para cumprir um compromisso dominical. Isso não pode ser um compromisso da minha agenda de início de semana. É na verdade um encontro com o meu amado, um encontro com aquele que na verdade tem mudado a minha jornada, e cada encontro ele provoca uma transformação em mim. Este é o meu desejo de ensinar você, que todas as vezes que a gente se sujeita a palavra causa uma metanoia, uma transformação em nós. Quando o culto acaba, a gente sai esmurrando o nosso corpo, dizendo: Deus, eu preciso de mudança, transformação, posicionamento, eu preciso ajuste em áreas específicas da nossa vida. Então meu desejo é que você, a cada encontro, marque isso com o Senhor. Eu sou apaixonado por falar de encontros, de marcos, porque quando nós vemos a vida de Abraão, todas as vezes que Deus se movia em direção a ele, todas as vezes que ele tinha experiências com o Senhor, o que o Abraão fazia? Ele tomava algumas pedras sacadas da natureza e levantava um altar. E altar, além de ser um lugar de sacrifício, também são marcos de encontro com o Senhor. Então nós muitas vezes temos muita dificuldade, até porque nós não temos o hábito. Aqui na igreja, daqui onde eu estou, eu consigo ver a movimentação de todos vocês. Então eu vejo aqueles que estão tomando nota do que está sendo falado. Então, por exemplo, muitos de nós, em cultos que participou, Deus liberou porções acerca de você, mas você não tomou nota, e a sua memória acabou se esquecendo com as coisas que teve que resolver nos dias seguintes. Você se esqueceu daquele encontro que você teve com o Senhor, então você não viveu aquela palavra que o Senhor mencionou a você. Alguns cultos atrás eu mencionei que nós amamos palavra profética. E o que é uma palavra profética? É Deus dando um apontamento para você, dizendo: eu estou lá no ponto de encontro te esperando, caminha até ela. Mas muitos de nós já recebemos muitas palavras proféticas, mas nós perdemos ela de vista. Então crie por hábito marcar, escrever as coisas que Deus te fala. Coloca a data que Deus te fala. Na minha agenda eu tenho lá anotado o ano que vai se passando, eu transcrevo para ela todas as datas que o Senhor falou, coisas específicas. Tem uma lista lá de coisas que Deus já cumpriu, há uma outra lista de coisas que Deus falou e Deus vai cumprir. O dia que a coisa fica difícil, mais complicada, eu vou lá na agenda, eu olho e digo: Senhor, Tu me prometeste, fiel é aquele que faz a promessa. Então eu continuo olhando para a palavra. Por quê, irmão? Porque o que nos faz estar sustentado é a palavra. Você pode dizer isso para o teu irmão? O que te faz ficar em pé é a palavra. Lembra, você já aprendeu aqui, lembra do Pedro quando ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faz ter contigo. O Senhor disse o que para ele? Pedro, vem, anda. Pedro desce do barco, bota os pés nas águas. A Bíblia não fala se é 1 metro, 2 metros, 1 passo, 2 passos, mas Pedro andou sobre as águas quando Pedro estava andando sobre a palavra. A hora que ele perdeu a palavra do Senhor de vista, do seu coração, ele olhou para os incrédulos que estavam no barco, ele afundou. Por isso que nós precisamos ter uma palavra. São encontros que vão transformar a mim e a você, porque um encontro pode mudar tudo. Você pode ministrar a sua vida dizendo isso? Um encontro com Jesus pode mudar tudo. E o nosso encontro hoje é esse daqui, encontro de transformação. Paulo no caminho de Damasco. É o terceiro episódio nosso dessa série. O primeiro foi um encontro de identidade. Nós aprendemos sobre a vida de Jacó. Depois nós aprendemos um encontro de restauração, um encontro que o Senhor teve com Pedro, frustrado, decepcionado, tinha negado o Senhor. Jesus tinha ido ao Calvário, mas Jesus não deve nada para ninguém, não ia permitir que Pedro não cumprisse a sua jornada e a sua missão. O Senhor, antes de ascender ao céu de glória, se apresenta a eles naquela praia, você lembra da palavra, e Pedro depois, cheio do Espírito Santo e restaurado, anuncia a palavra de Deus com poder e com autoridade. Então, este nosso encontro aqui hoje é um encontro de transformação. E quem é esse sujeito aí? Saulo, perseguidor da igreja, e ele é surpreendido por uma luz do céu. Aquele encontro, ele muda completamente a história do Paulo. E
ali na tela não está o que eu vou te dizer agora, mas Paulo também era um religioso, mas sem revelação. Você pode repetir isso comigo? Religioso, mas sem revelação. Paulo, ele era um homem cheio da letra, inclusive ele foi doutrinado por Gamaliel. Era um homem que tinha muita virtude do conhecimento da escrita, mas não tinha a revelação do Espírito Santo. E lamentavelmente há um grupo de pessoas que estão nas igrejas hoje, que são religiosas, participantes, dizimistas, ofertantes, participam de ceia, até se envolvem com as coisas da igreja, mas lhe falta revelação, lhes falta experiências pessoais. Uma das coisas que eu mais tenho clamado a Deus é que Deus dê experiências pessoais a muita gente. Tem muita gente que se converteu a Jesus, tem muita gente que mudou a sua jornada, mas ainda não teve experiência. Se é o seu caso, eu oro por você nessa noite, que você tenha experiências pessoais com o Senhor e que Ele se revele a você de uma forma extraordinária, que milagres saltem diante de você. Paulo era um desses homens, religioso, porém não tinha revelação. Era um homem zeloso, porém violento e também perseguidor. Paulo, ele era convicto com a sua missão, mas espiritualmente cego. Tem muita gente assim também. Ela tem noção da caminhada dela, porém espiritualmente limitada, cega, até que o encontro que o Senhor teve com ele mudou toda a jornada. Paulo era conhecedor das Escrituras, mas sem conhecer o Deus das Escrituras. Eu oro nessa noite para que eu e você alcance o favor do Deus da palavra, do Senhor de todas as coisas, e Ele transforme os meus dias e os seus dias com graça, com poder e com autoridade. Este é Paulo, um homem que tinha muita virtude, mas ainda não tinha tido um encontro real com o Senhor. Então, o texto que nós vamos ler mostra para mim e para você o encontro que Jesus teve com ele. Atos 9, verso 1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Eu não sei se você já tinha percebido isso na leitura desse texto, mas essa expressão ao caminho era como eles eram chamados naquela época. Todos aqueles que caminhavam segundo os ensinos de Jesus, naquela época ainda não eram chamados de cristãos. Eles vão ser chamados de cristãos um pouquinho mais à frente, lá em Antioquia. Aí sim passam a ser chamados de cristãos, mas antigamente eles eram chamados de aqueles que andavam no caminho. Então Paulo, ele tinha por objetivo tirar essas pessoas do propósito. Paulo, ele era um rabino, um judeu, um homem letrado, caminhava dentro de algumas instruções dos fariseus. Eu não sei se você se lembra, mas todas as vezes que Jesus opera grandes milagres, Jesus está desconstruindo aquilo que na verdade os fariseus estavam fazendo. Haviam colocado uma lei em cima da lei mosaica do descanso do sábado, mas os fariseus disseram assim: inclusive, ninguém pode cuspir na terra no dia de sábado. Se alguém tiver que cuspir no sábado, tem que cuspir numa pedra, num tijolo. Não pode cuspir na terra, porque a saliva que é vida vai se encontrar com a terra que é vida, da onde nós viemos. Então essa saliva com a terra vai se movimentar, e é um trabalho, vai se mover, é um esforço, então vai ofender o Senhor. Os fariseus estavam fazendo isso justamente para aprisionar os homens. O que Jesus faz? Vai num dia de sábado, justamente para mostrar para eles que o sábado não é apenas um dia, o sábado é uma pessoa. Eu conheço gente que descansa no sábado, mas não descansa no Senhor do sábado. Jesus é o sábado, Jesus é o nosso descanso. Você pode dizer isso para o teu irmão? Jesus é o nosso descanso. Então Jesus toma aquele cego, ele não faz aquele lodinho que aparentemente parece meio nojentinho, cospe no chão, faz uma melequinha e passa nos olhos daquele cego apenas para chamar a atenção. Não, Jesus estava desconstruindo a imposição daqueles fariseus. Era assim que Jesus estava fazendo para desconstruir. Os fariseus faziam jejuns e ficavam nas esquinas, despenteavam os seus cabelos, justamente para mostrar um ar de santidade. Infelizmente as igrejas estão cheias de pessoas assim, que precisam mostrar com atitudes expressivas do seu corpo que eles são mais espirituais do que os outros. Em nome de Jesus, eu e você dependemos do Senhor, e quem
não precisa mostrar nada para ninguém. Paulo estava debaixo desse governo e Jesus estava desconstruindo isso. Então Paulo tinha ira dessas pessoas que falavam de Jesus. Paulo perseguia eles. O texto continua: para que pudesse levar os presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que esse cara tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Eu fico imaginando o Senhor se apresentando para Ananias e dizendo assim: Ananias, você vai lá na casa do Judas, lá na rua direita, você vai entrar lá, tem um homem que está lá, e você vai lá para orar por esse homem. Esse homem chama Saulo. E aí o Ananias tentou dar um pitaco para Deus: Senhor, eu não sei se você está muito ligado quem que é esse cara, porque esse cara, Senhor, ele está pegando aqueles que é seu e está dando uma coça neles, e sabe como é que é? Então, não sei se você está entendendo. Você está querendo que eu vá lá agora para orar por esse cara que está matando a gente? Tipo assim, você vai me colocar em risco, porque se eu chegar lá, ele vai me pegar também. Aí Deus responde com muita classe para o Ananias: mas o Senhor disse para o Ananias: vá, porque esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Ô Ananias, a sua visão é muito curta e muito limitada, você vê apenas a aparência. Eu olho lá dentro da essência, porque desde o ventre eu tenho um propósito com esse homem, então há algo que eu quero fazer através dele. Talvez é a mesma coisa que aconteceu um dia com você. Talvez olharem para você de cima a baixo dizendo assim: o que vai dar isso daí? O que pode acontecer com isso daí? Para os outros talvez nada, mas para Deus pode acontecer tudo, porque você é um propósito do Senhor. Você pode dizer isso para o teu irmão que está animadíssimo hoje? Diga para ele: você é um propósito do Senhor. E o mais bonito começa agora: mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer em meu nome. Ué, ele não batia nos meus? Então agora ele vai tomar umas costas por causa de mim. Agora ele vai tomar algumas esfregas por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão, eu fico apaixonado pelas coisas da Bíblia. Olha agora, pensa agora o Ananias chegando lá na casa do Judas, viu? Tem um tal de Saulo que está aí, não está? Aí eu vim aqui para orar por ele. Olha o Ananias, agora há pouco o Ananias está lá falando para Deus: ei, você está mandando eu ir lá orar por esse tal de Saulo? Esse cara é um perseguidor, esse cara está matando todo mundo. Agora ele chega lá e fala assim: e aí, como é que você está, irmão Saulo? O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para você a ver e para orar por você e para que você seja cheio do Espírito Santo. Agora é irmão Saulo. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Esse final de ano ainda, Deus vai se surpreender você e a sua família. O seu Natal vai ter cumprimento lá. A paz do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmão? Alguns perturbados da sua família, Jesus vai alcançar, ainda que esse ano acabe. Assim como foi com Paulo. Ananias chega lá e faz o quê? Como é que você está, irmão Saulo? Aquele que era um perseguidor agora passou a ser irmão. Assim vai ser com sua família, em nome de
de Jesus de Nazaré. Toca na vida do teu irmão e fala para ele: a sua família será alcançada, transformada, cheia da graça e cheio do Espírito Santo. Escuta, irmão, o Ananias chegou ali para orar por ele, e quando ora por ele, impõe as mãos dele para que ele fosse o quê? Cheio do Espírito Santo. Deus vai transbordar presença, graça abundante dele sobre mim, sobre você, em nome de Jesus. E o texto continua no verso 18: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Alguém tem motivos para aplaudir essa palavra? Irmãos, eu quero em poucos minutos compartilhar com você 4 fatores que a gente aprende aqui. A primeira delas é: Deus se revela no meio do caminho. Você pode repetir comigo para gravar? Deus se revela no meio do caminho. Eu creio que uma grande parte das pessoas que estão aqui são pessoas que um dia viveu a sua caminhada longe de Jesus, como eu vivi. Eu te contei alguns dias atrás, 28 anos da minha conversão, e foi justamente naquele período, justamente naquela jornada, naquele tempo que Deus resolveu mudar a minha história. Até porque desde o ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. O Salmo 139 é um salmo que cura depressão. O Salmo 139 é um salmo que cura síndrome do pânico, se a gente olhar para ele. Então nós somos tratados ao ler aquele salmo, que o salmista diz que ainda informe no ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhecia. 9 de novembro de 2025 não é surpresa para Deus, porque Ele já sabia que eu estaria aqui servindo a Ele. Eu nasci dia 29 de maio de 1973. Para alguns de vocês, você não faz ideia. Minha mãe, antes de me parir, de ir para Santa Casa, na verdade não era nem na Santa Casa, era no Hospital São Judas. Minha mãe me gestou por algum período. Quando ela estava no 7º mês de gestação, minha mãe foi levar uma tia minha na estação ferroviária. Alguns não sabem nem o que é trem, mas no passado era assim que se viajava para São Paulo: era de trem ou de ônibus. A gente pegava um ônibus aqui em Jaú para ir para São Paulo, ele demorava 6 horas para chegar em São Paulo, e era um ônibus sem ar condicionado, chamava Viação São Manuel. Abria a porta dele numa alavanca assim, a portona abria para fora, não tinha ar condicionado, a gente abria uma janela, e pensa no povo que levava pão Pullman com presunto e mussarela, comendo, aquilo fedia dentro do ônibus, você não faz ideia. Era nossas viagens para São Paulo, 6 horas de ônibus ou 8 horas de trem, que era um pouco mais barato. Minha mãe foi despedir minha tia lá no trem, e minha mãe, quando entra no trem para despedir da minha tia, sabe aquele negócio de saudade? Por quê? Não tinha WhatsApp, não tinha chamadinha de vídeo, tinha só carta. Se você escrevesse uma carta hoje para alguém em São Paulo, 6 meses depois chegava a carta lá. Então era aquela notícia maluca, não é? Minha mãe foi se despedir da minha tia, e abraça e beija, e de repente o trem, a Ventos é demais, irmão. É a única igreja que se aprende e se diverte, é essa aqui. Aí o trem. Oh, glória, estou gostando disso. Aí minha mãe, em vez de ficar quietinha no trem, o que minha mãe faz, irmão? Minha mãe pensou que ela era Mulher Maravilha. Então minha mãe saiu pela portinha e pulou do trem, caiu pranchada assim, na linha do trem, bateu o queixo, machucou várias coisas. Então vem as pessoas socorrer, e o trem não era tão simples. O trem começou a andar, era só minha mãe pular na próxima estação, próxima parada onde era, 2 córregos, era só ela parar ali. Não, ela cai ali. Aí quando ela estava no centro cirúrgico para me gerar ali naquele dia, doutor Chaim estava fazendo o parto, doutor Abdala era meu pediatra naquela época. E aí quando ela escuta o meu chorinho, ela pergunta: doutor, é perfeito? Ele olhou para ela e disse assim: olha, é tão perfeito que vai ser prefeito. Talvez a preocupação dela era porque, eu até entendi, viu, irmão, a preocupação dela, porque ela caiu de barriga assim, e acho que lá dentro, por isso que eu saí meio fora de forma, mas enfim, volta para cá. E aí minha mãe perguntou: é perfeito? Ele disse: é tão perfeito que vai ser prefeito. Olha, irmão, essa palavra é tão forte, porque na minha veia corre esse tino político, sabe? Eu gosto desse negócio de política. Eu já falei, eu vou entrar. A Marta falou assim: isso, entra mesmo, e amanhã eu vou no cartório e peço divórcio. Então eu disse: então eu não entro. Então o que acontece? Naquela hora que aquele homem lançou aquela palavra, o que o Senhor teve que fazer? Deixa o Paulo por alguns anos
achar que ele tem domínio das coisas. Deixa o Paulo quebrar a cara, deixa o Paulo se machucar emocionalmente, porque já já eu vou revelar ao Paulo o meu propósito. No meio da jornada do Paulo eu vou alcançar o Paulo. Esse dia já estava escrito nos anais da história do Senhor. Ele já sabia que eu e você estaríamos aqui reunidos, agradecendo e louvando a Ele por todas as boas coisas, porque você não é um achado, você não é um acontecimento, você faz parte de um propósito de Deus. Até disseram para você que ninguém queria você, que você nasceu no susto, mas para Deus você é um sonho estabelecido em nome de Jesus. Toca no teu irmão e diga isso para ele: você faz parte de um propósito, o Senhor te escolheu. Olha lá, aprende isso. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Paulo estava indo na direção errada, mas Deus intercepta. A minha vida foi assim, estava indo na caminhada errada, então Deus interceptou. Talvez esse culto está acontecendo hoje por sua causa, por sua vida. Talvez você estava numa jornada errada, numa jornada equivocada. Talvez você estava caminhando com pessoas erradas e equivocadas. Talvez o Senhor está marcando essa noite para interceptar você, para mudar a sua rota, para mudar a sua jornada. Talvez essa palavra vai trazer luz diante de você. Será um encontro maravilhoso, que Ele vai fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Por quê? Todo o propósito de Deus não será frustrado, ele será estabelecido em nome de Jesus. Anota isso para você não esquecer. Às vezes Deus tem que interromper a nossa jornada, não para nos punir, mas para nos redirecionar na verdadeira missão. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: muitas vezes Deus vai te paralisar, Deus vai te parar para corrigir a sua missão. Deus tem que fazer isso. O Senhor teve que fazer isso com Paulo. Eu paraliso os seus intentos, para que agora você corra a minha jornada. Fica imaginando Paulo agora, chegando nas sinagogas e cumprimentando os irmãos: Shalom, a paz de Jesus, graça e paz. O homem que perseguia os crentes. Ei, irmão, meu Deus do céu, quantos de nós não falávamos que nós jamais entraríamos numa igreja? Eu contei para os irmãos pela manhã, já falei isso aqui 1000 vezes. Eu era o primeiro da lista que passava na frente das igrejas e gritava: louco, esse povo acha que Deus é surdo, fica gritando aleluia, glória a Deus. E mais ainda, essa pastorzada safada, sem vergonha, que fica manipulando o povo, que fica induzindo o povo a levar dinheiro na igreja. Cambada de louco. Mas eu não sabia, minha mãe estava lá em casa com uma Bíblia gigante que nós tínhamos, uma igreja, uma Bíblia católica, ficava em cima da televisão que nós tínhamos lá em casa, uma Telefone, que minha mãe colocava em cima dela e assistia o programa do missionário Soares, colocava a minha fotografia lá e dizia: ah, Jesus, pega o Paulo, ah, Jesus, pega o Paulo. Um dia Jesus também me alcançou, mudou a minha rota. Ei, irmão, e hoje domingo estamos nós aqui dizendo: Jesus é bom, Ele alcançou você. Aquilo que na verdade você tratava como desprezível, hoje Ele mudou a sua rota. Para quê? Para cumprir uma missão. Quem aqui era como eu, que dizia que nunca entraria numa igreja? Seja bem-vindo a esse clube de gente transformada em nome de Jesus. Por quê? Porque há algo que você carrega. Bate no peito e diga isso: há uma unção que eu carrego. A segunda coisa que a gente aprende hoje é essa daqui, ó: a luz do céu cega o velho homem. E por favor, preste atenção a partir daqui. Quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente se encontra com a palavra, a gente não pode sair o mesmo, porque a luz transforma a nossa jornada. Aquilo que era paixão humana, natural e terrena, fica para trás, é vencida. O texto que você leu comigo diz assim, olha lá: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve seco, não comeu e nem bebeu. Essa cegueira de Paulo não era uma punição de Deus, mas era quebrando o orgulho e a autossuficiência de Paulo. Pensa quem era Paulo: letrado, doutrinado por Gamaliel. Pensa na soberba, pensa na prepotência. E às vezes nós também somos assim, ainda mais quando vamos à faculdade e ainda somos doutrinados ou discipulados ou instruídos por professores que estão debaixo de tantas ideologias, quando não dentro de socialismo. E aí, em vez de formar profissionais, gera pessoas que vão fazer campanhas políticas.
E eu estou tão feliz porque nós temos psicólogas aqui na nossa igreja, que o Senhor tem usado elas de forma extraordinária. Elas aprenderam acerca da ciência, mas agora elas pegam o ensino da ciência com a revelação da palavra e transformam a vida das pessoas. Muitas delas estão servindo no Kids, ajudando nossas crianças. É assim que Deus faz. Deus quebra os nossos orgulhos, quebra os nossos apoios, quebra a nossa autossuficiência, quebra a nossa teologia, quebra os ensinos que nós recebemos. Para quê? Para que a graça do Pai seja sobre nós. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê o Novo Testamento, 80% dele é escrito por quem? Paulo. Um homem que era letrado, mas agora não vivia pela letra, ele vivia pela revelação do Espírito Santo. Paulo, quando começou a anunciar as boas novas, apanhava por causa da palavra, e aí era preso, prisãozinha como a nossa aqui do Brasil, que tem café da manhã, almoço, café da tarde, banho de sol. Não, buracos cavados em lugares profundos, sem foco de luz, para que na verdade eles morressem mais depressa com a umidade daquele lugar. Eram assim que estavam Paulo. Paulo fazia o quê? Escrevia cartas de inspiração para as igrejas. Quando a gente vai para Coríntios, a gente aprendeu semana passada, ele escreveu para a igreja de Corinto: ei, parem de ser glutões, parem de ser comilões, vão à mesa só para comer. Você tem que ir à mesa para lembrar aquilo que ele fez como sacrifício vivo na cruz por nós. Examine o homem a si mesmo para ver se é digno. Para a igreja de Filipenses: ei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, regozijem-se no Senhor. E digo mais, regozijem-se no Senhor. Paulo, preso. Paulo agora não falava por doutrina, Paulo não falava agora por conhecimento, Paulo falava por revelação. Eu oro ao Senhor que nessa noite você saia daqui cheio de revelação do Pai, em nome de Jesus. Toca no teu irmão, acorda ele e diga: recebe revelação de Deus na sua vida. Olha que lindo que você vai aprender hoje aqui, ó. Toma nota nessa frase que você vai entender, ó. A cegueira de Paulo não foi o fim da visão, foi o começo da revelação. O que Deus fez com Paulo é: Paulo, a partir de agora você não vive mais pelas suas histórias truculentas, você não vai ser marcado mais por um perseguidor. Agora você vai ter alguns encontros pessoais comigo. Ei, irmão, minha oração é que essa igreja seja cheia do Espírito Santo, que você seja cheio de revelação do Senhor, que as coisas naturais, humanas, as paixões terrenas, as coisas carnais não domine mais você, mas que o Espírito Santo revele e traga graça sobre você, e você faça a escolha de agradar ao Senhor em tudo e em todas as coisas. A terceira coisa que a gente aprende com esse texto que nós lemos de Atos 9 é: o encontro pessoal gera transformação interior. Você pode ministrar a sua vida dizendo isso? Um encontro gera transformação interior. Escute, irmão, Deus faz para fazer através. E infelizmente tem muita gente na igreja querendo ajudar pessoas se ela não conseguiu ajudar a si própria. Tem muita gente enferma espiritualmente e emocionalmente querendo dar destino para alguém. E a gente precisa entender que quem está ferido fere. Olha para o teu irmão e diga para ele: participa ele do culto, por favor. Fala para ele: quem está ferido fere. Isso. Então o que este encontro estava fazendo? Estava inserindo Paulo num contexto do corpo. Irmãos, infelizmente há muita gente na igreja de Jesus que estão presas em sentimentos. Há muitas pessoas na igreja de Jesus que estão presas no seu passado. Há muitas pessoas que estão presas nos ressentimentos da sua jornada. Falava no culto da última quinta-feira que tem um monte de crente que faz algumas orações que parecem mandinga gospel. Elas oram dizendo: ah, pastor, porque eu sei o que fizeram para mim, eu conheço o Deus que sirve. Ah, pastor, o que fizeram para mim vão pagar, tintim por tintim. Isso é macumba gospel, irmão. Isso é feitiçaria. O crente, na verdade, não faz esse tipo de oração. O crente ama os seus inimigos e ora por ele com compaixão e com misericórdia. Alguns usam até uma expressão bíblica: não, porque a palavra do Senhor diz ai, e a palavra ai vem com dor. Ai dos que tocam no ungido do Senhor. Ei, irmão, tocaram em você, a luta não é contigo, a luta é com o Senhor. Então, irmão, deixa eu contar uma coisa. Olha, cada culto é um culto mesmo, né? Olha para mim, a palavra de Deus é tão tremenda que o Senhor visita o Abraão, e o Senhor diz assim para Abraão: Abraão, você anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra, essa frase, anda na minha presença e ser perfeito, ela é muito mais do que ser alguém sem defeito.
é muito mais do que ser alguém que é extremamente detalhista. O que ele estava dizendo é: você, Abraão, anda na minha presença e seja intenso. Essa palavra perfeito significa intenso comigo. Seja frequente comigo e seja conectado em mim. Olhe só para mim. Por quê, Abraão? Porque se você fizer assim, eu abençoo quem te abençoa, e eu amaldiçoo quem te amaldiçoa. Sou eu que pelejo as suas pelejas. Tem tanto crente perdendo tempo, tem tanto crente paralisado espiritualmente, tem tanto crente que entra ano e sai ano, a sua vida não muda. Por quê? Porque não permitiu que uma transformação interior pudesse acontecer. Eu quero declarar que nessa noite, se for o seu caso, a luz de Cristo vai brilhar sobre você, e você vai dar permissão para o Senhor transformar você totalmente. De que forma? De dentro para fora. Pastor, como é que eu sei se eu estou preso em áreas emocionais? É só você ver como é que está o seu ano. Se o seu ano deslanchou ou você patinou de novo. Porque tem crente que botou a mão num monte de coisa esse ano e não fez nada. Começou 10 coisas e não acabou. Começou lá, 1º de janeiro, este é o ano, hein? É o ano, hein? É o ano. Mas já está pedindo, pelo amor de Deus, para acabar. Está orando no Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em me ajudar. Por quê, irmão? Porque você não viu nada acontecer. Por quê, irmão? Porque você não tratou coisas. Ainda fica observando. E eu vou te dizer mais, irmão, que você não corrige dentro, você vê nos outros. O defeito que você vê nos outros é algo que você não consertou em você. Meu Deus do céu, conta isso pro teu irmão. O defeito que você vê nos outros é o que você não corrigiu em você. Porque tem um monte de gente que fica: oi, porque o fulano... Ei, corrige a sua vida, que você vai parar de ver. Quando você não consegue corrigir, você não consegue aceitar. E eu olho para a vida do Paulo, eu imagino que Paulo tinha sofrido algumas coisas, porque ele perseguia pessoas, e só persegue quem tem feridas, porque o ferido fere. Então está claro para mim que o Paulo tinha algo para ser resolvido. E a igreja de Jesus sofre com gente que não deixa Deus tratar as suas emoções de dentro para fora. Eu oro ao Senhor que você dê autorização para Ele hoje e fale: Jesus, pode tocar nessa área. Por quê, irmão? Porque Deus é educado. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entro. Então o Senhor não vai fazer como o diabo, vai ficar chutando e vai esculhambar a sua vida. Não, 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 não. Se você convidar, Ele vai entrar. Se eu abater, você abrir a porta, eu entro, sento e ceio com Ele. O desejo do Pai é ter... Meu Deus, eu pensei que você fosse pular na cadeira com essa palavra. Mas o desejo do Senhor é fazer parte da sua vida, é fazer parte constante da sua jornada. Diz para Ele hoje: Senhor, pode entrar e pode transformar tudo de dentro para fora. Olha para o teu irmão e diga para ele: transformação de dentro para fora. Olha o texto, mas o Senhor disse para Ananias: vai, porque este homem é um instrumento escolhido para mim. Esse encontro pessoal com Cristo também fazia com que Paulo fosse inserido no corpo. E o desejo de Deus é que você seja inserido no corpo de Cristo. Você é um organismo vivo que foi inserido num corpo que é vivo, que é o corpo de Cristo. Quando você vem para o corpo de Cristo, esse corpo tem vida. E se esse corpo tem vida em você. Se esse corpo tem cura em você. Se esse corpo tem prosperidade em você. Se esse corpo tem renovo em você. Se esse corpo tem transformação em você. Então, se nós estamos no corpo de Cristo, o corpo de Cristo gera vida sobre você. Toca no teu irmão e diga isso para ele: seja inserido no corpo de vida, no corpo de Cristo. Alguém pode aplaudir Jesus para mudar esse ambiente? Olha lá, o encontro com Jesus não troca apenas o destino, troca a identidade, a missão e o interior. Escute, irmão, o encontro que nós temos com Jesus é muito mais do que você ser chamado de crente, de cristão, de gospel ou de worshipeiro. Estar com Jesus é uma mudança total de rota. Ele muda o nosso destino, Ele troca a nossa identidade, muda a nossa missão e transforma o nosso interior. É uma sequência de coisas que o Senhor vai fazendo em mim, vai fazendo em você, transformando a mim e você. Para quê? Para que agora eu e você cumpra a missão e corra a jornada que Ele tem para nós. E o quarto e o último, eu preciso que você se conecte nisso agora para você entender. E se você levar isso para casa hoje, eu já cumpri minha missão. O novo homem recebe uma nova missão. Você pode olhar para o teu irmão e dizer isso para ele: o novo homem recebe uma nova missão. Olha para você agora e diga: o novo homem recebe uma nova missão. Isso. Olha só o texto.
Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olhe para mim. Quando a gente se converte, a gente vem a Cristo, vai às águas, a gente fala assim: Senhor, eu te recebi como o Senhor da minha vida, mas agora eu vou para os meus compromissos com o Senhor aos domingos, vou ficar sentadinho, bem pleno ali naquela igreja. É tão gostosinho, de vez em quando o ar está um pouco geladinho, mas eu levo uma blusa. Quando esse culto acabar, eu quero que ir embora para minha casa. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não chamou você para você ser um agente secreto. Deus chamou você para que você fosse um instrumento poderoso na mão dEle. Por quê? Porque a partir de agora você vai ser usado por Ele, quando Ele quer, da forma que Ele quer, a hora que Ele quer. Olha para o teu irmão e diga: a partir de agora você vai ser usado por Ele, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Não porque eu só quero ser usado às quartas-feiras às 19. Não, irmão, não é no seu dia, não é na sua hora, é na hora dEle, no tempo dEle, porque Ele é Senhor, e se Ele é Senhor, Ele governa sobre você. Quando você diz: Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida, Ele passa a ter domínio sobre tudo, sobre todos. E quando você olha para esse instrumento, é lindo esse instrumento, bonito demais. Todos os dias esse instrumento está aqui, eu passo por ele e olho por ele, mas só que se esse instrumento ele não for tocado, não for cuidado, não for preservado, daqui a pouco esse braço enverga e não consegue tirar o som bom dele. Essa bateria é linda, brilhosa, linda, eu passo aqui todo dia, eu trabalho aqui e passo por ela, só que se ela não for afinada, se ela não for cuidada e não for tocada da forma adequada, não se extrai o melhor som. Maestro, por favor, toca mais som, traz um som harmônico. Esse teclado fica aqui todos os dias, todo dia eu passo por ele, desligado, não faz nada, apenas um instrumento de decoração. Mas quando uma mão habilidosa coloca as mãos nas teclas, começa a tirar um som harmonioso, você precisa entender que eu e você somos esse instrumento na mão do Senhor, para que Ele possa nos tocar e nos mover, e arrancar, tirar de mim o melhor e o perfeito louvor. Você é um instrumento para a glória de Deus. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: você é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Olha lá, olha lá, leva só isso para casa hoje. Paulo não foi apenas perdoado, Paulo foi comissionado. Paulo foi agora ao encontro com Cristo, que terminou por um envio. Você não vem a Cristo para ser participante, você não vem na igreja para ser um frequentador, você vem nesse lugar para ser equipado, para ser preparado. E a gente se junta aqui, porque aqui a gente cumpre uma instrução do Senhor, porque quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E quando nós estamos unidos, Ele estabelece a bênção e derrama poder sobre nós. Meu Jesus, onde é que você está, irmão? É quando a gente se reúne, a gente cumpre a instrução, e aí Ele derrama a bênção sobre nós. Isso, para quê? Para a gente ir para casa? Não, para que a gente agora seja um instrumento de bênção lá fora, transformando as pessoas. Paulo teve um encontro que gerou transformação. Paulo nunca mais foi o mesmo. Eu te pergunto, quem você é depois da sua conversão? O que Jesus fez em você e está fazendo através de você depois da sua conversão? Quantas pessoas, com a graça que Ele derramou sobre você, você já tocou? Quantas pessoas, depois da sua conversão, com aquilo que Ele deu a você, que Ele impartiu sobre você, já foram transformadas e impactadas? A vida das pessoas foram impactadas pela vida do Paulo. A Bíblia diz que os aventais de Paulo curavam. Meu Deus do céu, um homem agora que se movia na presença de Deus. Por quê? Porque ele sabia que esse encontro foi muito mais do que um perdão. Agora foi uma comissão. E o Senhor faz o quê? Tira o nome dele de Saulo, e o Senhor coloca o nome dele de Paulo. Não sei se você sabe, mas Paulo significa pequeno. Você era alguém importante, soberbo e prepotente, mas comigo você diminui. Entende agora quando Paulo diz que é importante que ele cresça e que eu diminua? Paulo estava sabendo que agora ele foi comissionado para cumprir uma jornada, correr uma carreira. Era muito mais do que um encontro, era muito mais do que um perdão, era um comissionamento. Eu profetizo sobre você que o Senhor te comissiona nessa noite para coisas extraordinárias, em nome de Jesus. Por favor, toca no teu irmão e diga isso para ele, que você viva o comissionamento do Pai, em nome de Jesus. Lá, Jesus não encontrou Paulo apenas para restaurá-lo, mas para enviá-lo, porque quem é alcançado se torna um instrumento. Fala isso para o teu irmão: quem foi alcançado se torna um instrumento.
Fala para você, gera essa verdade em você. Quem foi alcançado se transformou num instrumento. Volta para a palavra da pastora Márcia. Você é quem? Você é aqueles que se sentam na mesa como filhos, ou ainda continua se portando como os cachorrinhos que comem das migalhas? Há muita gente à mercê da beira do caminho, porque não quer viver uma vida de compromisso, de entrega total diante dele. Paulo não teve retrocesso, irmão. Quando você pega a vida de Paulo, você não vê Paulo cansado, você não vê Paulo desanimado, você não vê Paulo olhando para as pessoas, você não vê Paulo se entristecendo porque as pessoas não estavam com ele, você não vê Paulo agora se arrependendo, não, você vê Paulo cumprindo uma carreira e vivendo a missão. Paulo não teve retrocesso. Era importante que o Senhor se manifestasse através da vida dele. Ei, irmão, eu não sei quem é você e nem onde você está. Talvez você é uma dessas pessoas, começou bem, mas parou no meio do caminho. Talvez você olhou para pessoas que não deveriam olhar. Talvez você olhou para coisas que não deveria ter olhado. Esse é o problema de muitos. Tira os olhos do foco, tira os olhos do alvo, tira os olhos do Senhor, se decepciona e falha. Talvez você era uma daquelas pessoas que, como Elias, foi para a caverna, se escondeu nela e disse: aqui eu estou escondidinho. Quero te dizer, irmão, é uma noite que ele achou você. Ele te achou. Ele vai te convidar, sai da caverna. Sai desse lugar de isenção. Sai desse lugar de um crente que tem compromisso de domingo e de segunda a sábado você leva a vida que você quer. Paulo não vivia mais do jeito que ele queria. Paulo vivia do jeito que Deus queria. Paulo agora vivia para cumprir uma missão. Paulo agora vivia para cumprir uma jornada. O que é diferente de mim e de você? Nada, só posição. E o que nos falta? Posicionamento. A minha oração com você é essa hoje, que você tenha compreensão disso, que o Senhor te enviou para que você seja um instrumento de transformação em nome de Jesus. Você pode ficar em pé para a gente orar? Põe a mão no seu peito assim. Olha para mim. Antes de você fechar os olhos, essa oração é sua. Você vai tomar essa palavra hoje e você vai aplicar na sua vida. Como é que anda a sua jornada? Como é que anda o seu encontro com o Senhor? O que Ele não transformou ainda? O que você não deixou Ele transformar? Porque quando a gente olha para a vida do Paulo, o Senhor leva o Paulo para dentro da casa, da onde ele estava. Ele fica um tempo ainda. Quando a Bíblia diz que ele começou a pregar, demorou 9 anos. 9 anos ele ficou costurando rede. O que eram essas redes que Paulo fazia? Era o meio que Deus estava dando a Paulo, para que fosse recurso para as suas viagens. Paulo foi tratado, foi moído pelo Senhor. E você não pega nenhuma das cartas de Paulo. Paulo depressivo. Você não vê Paulo ingrato. Não, você vê um Paulo grato a Deus por todas as coisas, cumprindo a jornada. Se você era uma dessas pessoas que começou bem, mas desanimou. Você é uma daquelas que estavam fugindo do propósito. Estava colocando condição para Deus usar você. Fala para Ele hoje: Senhor, eu estou perdendo o controle. E estou dando o controle para o Senhor. É uma oração séria. Você tem que escolher fazer isso hoje. Então curva a cabeça. Onde você está? Vamos orar. Pai, em Teu nome nós oramos hoje. Em Teu nome nós te damos graças por o amor do Senhor sobre nós. Obrigado por não desistir de nós. Assim como o Senhor se encontrou com o Saulo e o transformou no Paulo, um homem que mudou a jornada, que hoje é instrumento de bênção para que os Seus escritos transformem as nossas vidas. Pai, aqui no meio do Teu povo, há homens e mulheres que nesta noite precisam orar de forma sábia, precisam, Senhor, apresentar ao Senhor as suas petições, precisam dizer para o Senhor áreas das suas vidas que eles ainda não te entregaram, que eles ainda não permitiram que o Senhor pudesse fazer uma obra transformadora, redentora. Estavam resistindo até hoje, Senhor, e para não ser um instrumento nas Tuas mãos, estavam colocando condições para que o Senhor pudesse usá-los. Senhor, muitos de nós ainda distraídos com as paixões humanas, com as paixões mundanas, com as coisas temporais, com as coisas passageiras. Senhor, que esta noite seja uma noite como foi aquele encontro com o Saulo, que os olhos, ó Pai, se abram, que a luz da Tua palavra traga clareza aos Teus filhos, e haja posicionamento, que haja arrependimento, que haja transformação, renovo, e que a Tua graça seja abundante sobre nós. Acha a igreja ventos de avivamento, Senhor, apaixonada por Ti, desejosa, Senhor, em viver os anseios e os compromissos com o Senhor. E nesta noite
mais amamos fazer.